Se você, Sara, você vai ter um pouquinho de trabalho hoje. Hoje eu tenho alguns textos e alguns estão a maioria na Nova Almeida atualizada e alguns poucos na King James, tá? Então não sei se tem aí, mas se tiver eu vou falando para você. Abra sua Bíblia, querido, por favor, em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, verso 2. Deus colocou uma palavra, querido, no meu coração já há alguns dias, e eu confesso que eu fiquei assim: ô Senhor, mas deixar para frente. E o Senhor mais uma vez nessa semana me trouxe essa palavra. E eu queria então trazer aos irmãos Provérbios 19, 2. O tema dessa mensagem, Daniel, é: não seja precipitado. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, não seja uma pessoa precipitada. Tem alguém que não precisa levantar a mão não. Sabe aquele negócio, quando viu já fez? Quando pensou em comprar já estava passando o cartão? Você não parou sequer para pensar e de repente já tinha feito, já tinha escolhido, já tinha precipitação. Provérbios 19, 2 diz assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Vamos ler juntos? Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita. Veja bem, queridos, quando ele diz agir sem pensar, é na verdade o que a pessoa deixa de fazer, é a falta da reflexão na ação. Você precisa agir, você precisa tomar uma atitude, só que às vezes você não reflete antes de fazer. Eu preciso fazer isso, eu preciso comprar aquilo. Eu devo falar isso com essa pessoa agora, ou eu posso esperar? Eu preciso resolver esse problema de imediato, ou eu preciso de um momento para trabalhar, para conversar com aquela pessoa, ou eu já chego despejando? Ele diz isso: não é bom agir. Você precisa agir, mas agir com reflexão. Agir sem pensar não é bom, e quem se precipita acaba pecando. Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Tua palavra, Senhor, por si só já é uma semente poderosa e abençoada. Então use-a, Senhor, nessa noite para nos falar ao coração. Alinha nossos caminhos, nossos pensamentos e nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, não ser precipitado. Quem de nós nunca foi que atire a primeira pedra? Todos nós um dia já pecamos por precipitação. Todos nós um dia já fomos além da medida na velocidade com que agimos e só pensamos depois. Eu queria trazer uma diferença, irmãos, entre pressa e precipitação. Pressa é uma coisa, precipitação é outra. A pressa, irmãos, é sinônimo de rapidez, de velocidade e uma necessidade de atingir rapidamente o objetivo. Eu estou com pressa e necessariamente isso não é um problema, porque é diferente, irmãos, da precipitação. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa ter pressa. Por exemplo, Salmo 119, o verso de número 60. O texto diz uma coisa muito interessante com relação à atitude apressada do salmista em obedecer a Deus. Porque tem gente que é moroso, que é devagar. Deus está dizendo: faz isso, e a pessoa não depois. Olha o que diz o texto, Salmo 119, o verso 60 diz, vamos ler juntos? Apresso-me. Então ele estava com pressa. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Tem gente que sabe o que tem que fazer e não faz. Tem gente que sabe que já deveria estar obedecendo algumas coisas, já deveria ter perdoado, já deveria ter ido pedir perdão, já deveria ter mudado algumas coisas na vida, mas não fez. Está faltando pressa nisso, está faltando velocidade, está faltando agilidade, está devagar. E ele diz isso: eu me apresso e não me demoro em praticar os teus mandamentos. Então pressa
Em alguns sentidos é algo bom. É diferente da precipitação. Diga para quem está do seu lado, pressa é uma coisa, precipitação é outra, totalmente diferente. A precipitação é uma pressa irrefletida. Então a precipitação é quando a gente age com pressa, mas sem cautela. A gente age apressadamente, mas sem refletir, sem orar. A gente não ora. A gente está querendo chegar no objetivo, mas não há reflexão, não há cautela e muito menos oração. Eu queria, irmãos, eu estava pensando, uma maneira de ilustrar isso. Imagine que você estivesse me vendo passar pela Fernão Dias, sentido São Paulo, e eu estivesse a 110 quilômetros por hora. Eu estou no limite da velocidade permitida pela via, 110 quilômetros por hora. Eu estou com pressa. Eu poderia estar indo a 80. Eu poderia estar indo a 100. Mas eu quero ir no limite da velocidade permitida. Eu estou com pressa. Tem alguma coisa de errado nisso? Eu creio que não. Eu estou dentro do limite da velocidade, embora eu esteja com pressa, mas eu estou usando toda a capacidade que a via me permite usar, 110. Agora imagine eu passando na gasolina a 110. Aqui, na porta da igreja, a 110 km por hora. O que é que você ia dizer? O pastor ficou doido. Exatamente. Porque isso passou da pressa para a precipitação. Porque eu estou agindo não apenas apressadamente, mas eu não estou refletindo nas consequências que a minha atitude está gerando. Posso não conseguir frear a tempo, posso bater em um carro, posso atropelar uma pessoa. Eu estou agindo de fato como um louco. E é o que o texto de Provérbios 14, 29. Querido, se você tiver como anotar, você vai anotando, tá bom? Pelo menos os textos para você depois refletir na sua casa. Provérbios 14, 29, eu estou na King James nesse texto que eu vou ler agora, porque está bem mais explicado. A Bíblia diz assim, tem aí o King James? Já está aí. Vamos ler juntos? A pessoa que se mantém calma dá prova da grande ou de grande sabedoria. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim, calma. Porque quando a gente se mantém calmo, a gente dá prova de que a gente é sábio. Mas vamos ler juntos a parte B do versículo. Mas o precipitado revela publicamente sua falta de... Então ele está doido. O pastor passou aqui a 110, ele está louco. Mas a mesma velocidade usada num outro ambiente que me dá o limite certinho e eu estou com pressa, não tem problema nenhum. Então, irmãos, a gente às vezes age assim, como um louco, por causa da precipitação. Irmãos, a Bíblia fala de pessoas, e o bom da Bíblia é que ela não esconde a fraqueza de ninguém, nem dos seus heróis, nem daqueles que a gente admira. A Bíblia não esconde a fraqueza deles. Por exemplo, o Esaú. O Esaú é um exemplo de alguém que agiu por precipitação. Capítulo 25 de Gênesis, não dá para a gente ler, mas o texto vai falar da história do Esaú, que era irmão do Jacó, que eram filhos do Isaac, que eram netos do Abraão. Então, irmãos, vai dizer que esses dois irmãos viveram um momento muito interessante, quando o Jacó era alguém muito pacato, muito caseiro, gostava de cozinhar. E o seu irmão gostava da caça, gostava do arco, gostava da flecha, gostava de pegar animais no campo. E diz um momento que Esaú sai para caçar, e quando ele volta com muita fome. E seu irmão havia feito um guisado, havia feito um ensopado de lentilhas, e dava uma impressão assim, muito apetitosa. Quando Esaú chega, que bate o olho no guisado, ele diz: rapaz, você me dá agora essa sopa aí de lentilhas? E o Jacó disse assim: olha, maninho, te dou com uma condição, me dá o teu direito de primogenitura.
Irmãos, o direito de primogenitura era algo inegociável, invendável. Não dava para negociar, para vender, para trocar por nada. Se perdesse, não teria mais como reaver. Mas o Esaú, na precipitação, querendo satisfazer, irmãos, ele poderia ter dito: eu vou beliscar alguma coisinha aqui, eu vou fazer o meu próprio ensopado e não vou vender minha primogenitura, não. Você está doido, Jacó? Mas ele, sem refletir, ele sem pensar nos custos, no prejuízo que ele teria, ele vende o que ele tem de precioso por um prato de lentilhas, uma sopa, um ensopado de lentilhas. Ele negocia algo muito grande e ele então se arrepende depois, sem condições de voltar mais àquilo que ele tinha. Irmãos, às vezes Satanás faz isso. Ele oferece algo muito apetitoso para nós, ele demonstra algo, uma oferta muito grande, a pessoa na precipitação, você está ali no propósito: Deus, eu vou consertar minha vida financeira, Deus, esse ano vai ser o ano da minha vitória sobre as dívidas, louvado seja o nome do Senhor, e você está lá naquele propósito, e você vai passear no shopping, com o cartão de crédito do seu tio, que esqueceu com você, do seu marido, que disse para você comprar, né, o pão, mas você deu uma passadinha rapidinha no shopping, e Satanás está lá. Satanás está no shopping também. Quando você chega lá, tem um monte de plaquinha, de letreiro piscando e dizendo promoção, promoção, e você ali vende o seu propósito de ter a sua vitória sobre dívidas e contrai mais dívidas ainda. Irmãos, e muitas vezes nós estamos entrando em um poço sem fundo, nós estamos entrando numa vida sem termos como voltar atrás, por causa da precipitação. Além do Esaú, a gente poderia falar do Saul. Essa história está em 1 Samuel capítulo 13. Saul iniciando o reinado, uma vida pela frente como rei, e ele entra em guerras, e em dado momento ele está esperando o profeta Samuel para sacrificar ao Senhor. Antes de uma batalha, o profeta teria que chegar. Havia um mandamento, havia uma ordem de Deus, de que ele esperasse o Samuel chegar para oferecer o sacrifício, e só assim eles poderiam ir à guerra. E diz a Bíblia que ele espera 7 dias, e Samuel não aparece. E o povo começa a se dispersar. Mas o profeta disse que em 7 dias ele chegaria, e não chegou até hoje. O que é que está acontecendo? Aí Saul perde a paciência, e ele diz assim: vamos sacrificar, por minha conta e risco, e manda trazer os animais e sacrifica. Assim que ele termina de sacrificar, quem chega? O Samuel. Por que você não observou o mandamento do Senhor? Por que você, em outras palavras, foi precipitado? Por que você não manteve sua calma? Eu não disse que em 7 dias eu chegaria, e de fato cheguei. Por que você não aguardou? Por essa razão seu reino será cortado. Olha, irmãos, ele perde o reinado porque não soube esperar. Ele perde a possibilidade de continuar no trono porque ele foi precipitado. Se ele tivesse esperado mais um pouco, não teria acontecido o que aconteceu, de perder a sua autoridade como rei. Irmãos, e o Pedro? Que é uma pessoa mais precipitada do que o apóstolo Pedro? Que é uma pessoa mais precipitada que quando Jesus está ali lavando os pés dos discípulos, naquele momento da última ceia, ele vai lavar os pés de cada um, e chega na hora de lavar o pé de Pedro, Pedro coloca o pé debaixo da cadeira, diz assim: o meu você não vai lavar não. Ele disse: como é que é, Pedro? Não, de jeito nenhum, o meu o senhor não lava, porque o senhor é o nosso rei, em outras palavras, o senhor está lavando meu pé, não vai lavar não. Pedro, deixa eu dizer uma coisa, se você não me deixar fazer isso, você não tem parte comigo.
Aí Pedro: não, Senhor, lava só os pés, não, lava minha cabeça também, lava o que o Senhor quiser lavar. Mas olha a precipitação, o que ele poderia ter perdido? O Pedro, que na hora que ele precisava manter a calma, ele puxa da espada, ele saca da espada, ele arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. O Pedro, irmãos, que quis repreender Jesus. Jesus dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes, seja morto, seja escarnecido. Pedro chama Jesus e começa a repreender: mestre, que é isso? Para de falar essas coisas. Vai, não, nunca, Senhor, nunca isso vai acontecer. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Pedro era precipitado no falar, Pedro era precipitado no agir, Pedro era precipitado, irmãos. O bom é que a Bíblia não esconde. E eu tenho certeza que todos nós aqui, alguns mais, outros talvez menos, mas todos precisamos vigiar, porque a precipitação pode terminar com uma família, a precipitação pode terminar com um casamento, a precipitação pode terminar com um bom relacionamento de amizade. A precipitação pode nos colocar no olho da rua. A precipitação pode bloquear bênçãos na vida da gente. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos vigiar para que os nossos caminhos sejam bem feitos, os nossos passos sejam passos firmes, bem dados, bem conduzidos, com sabedoria, com reflexão, mas sobretudo com oração. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, a precipitação, diz aqui a palavra de Deus, que muitas vezes ela vem como um fruto de sentimentos que estão lá dentro de nós. A precipitação muitas vezes vem como fruto de sentimentos que temos abrigados dentro de nós, como insatisfação, impaciência e ira. Muitas vezes uma pessoa insatisfeita é uma pessoa precipitada, porque ela vai tentar de alguma maneira sair daquele estado de insatisfação que ela está. Muitas vezes a pessoa com ira, com aquele sentimento neutro, porque a ira não é um sentimento necessariamente pecaminoso. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. É um sentimento natural, mas que, se não for bem equilibrado, leva a gente ao erro, leva a gente a pecar. E muitas vezes, abrigando esses sentimentos, a gente peca. Eclesiastes 7:9 e o 10 também vai nos mostrar esses sentimentos aqui dentro do nosso coração, e por conta deles a gente erra, a gente se precipita. Eclesiastes 7, o verso 9 diz assim: não se apresse em ficar irado. Ou seja, bote o pé no freio quando você estiver naquela situação que você se vê acuado, que você se vê desrespeitado, que você se veja afrontado por alguma pessoa. Ei, não se apresse, dá uma respirada, bebe uma água, mas não se apresse em ficar irado. Por quê? Porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Ou seja, a ira encontra lugar para ficar. E quando ela permanece, porque a ira vem, mas ela não pode permanecer. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Existe um tempo necessário, sim, para a gente lidar com aquele sentimento, para a gente processar aquele sentimento. Mas se ficar 2, 3 dias guardando ira no seu coração, a Bíblia diz que isso é uma atitude de pessoas tolas. Verso 10: nunca pergunte porque os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Veja que no primeiro versículo mostra um sentimento de ira, o segundo de insatisfação. Pessoas que ficam insatisfeitas com a vida que tem hoje. E ele está dizendo: não faça isso, porque isso não é sábio. Não fique se perguntando: nossa, antigamente eu tinha uma vida tão melhor. Por que, Senhor? Porque quando eu não era crente, eu tinha dinheiro, e hoje que eu sou crente, eu não tenho. Ah, Senhor, por que antes que eu não era? Não. Pare de se perguntar isso. Porque os dias passados, torne os dias que estão sendo vividos hoje para você, torne os dias abençoados. Faça deles oportunidades
para viver algo novo de Deus, mas não fica preso no passado. O melhor momento da minha vida foi há 50 anos. Irmão, já passou, não volta mais. Vamos procurar em Deus viver o melhor que Ele tem para a nossa vida hoje, mas vamos parar de ficar insatisfeitos, vamos parar de ficar deixando sentimentos, porque isso vai nos levar à precipitação. Nossa, era tão melhor quando a gente estava com os menininhos pequenos. Agora que os meninos casaram, a gente nem tem mais alegria. Eu e meu marido, eu e minha mulher, os dias passados foram melhores. Eu acho que eu vou arrumar outro. Não, irmãos, isso só leva à precipitação. Sentimentos assim levam a gente a errar, levam a gente a fazer o que não deve. Além disso, Tiago capítulo 1, versículo 19, vai também falar sobre sentimentos que estão abrigados dentro de nós e que nos fazem agir de forma precipitada. Tiago 1,19 vai dizer assim: vocês sabem, eu estou vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Veja a ordem, irmãos, a ordem que traz tranquilidade. Qual é a ordem que traz tranquilidade? Você tem que estar pronto para ouvir. Quando vem uma situação que talvez esteja vindo para desestabilizar você, para te deixar sem controle, sem domínio de si, ele diz: seja pronto para ouvir. Talvez se você se dispuser a ouvir, você vai ver que nem é tanto assim como você imaginava. E você se põe a ouvir. E além disso, você se torna tardio para falar. Você evita alguns comentários, se ouve mais e fala menos. E o resultado disso é que você vai conseguir moderar, vai conseguir retardar um pouco da sua ira. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Agora vamos tentar colocar a ordem inversa e veja o BO que dá. Imagine se todo homem fosse pronto para se irar. Ele nem chega a te ouvir, ele já fica com o olho vermelho, com a orelha vermelha, ele já fica com sentimento, rangendo os dentes, ele não quer conversa. Então, se ele já está assim, ele não vai te ouvir. Você não consegue ouvir também, e vai se desbocar em palavras. Tudo acontece ao inverso. Ele se ira mais rápido, ele fala sem parar, ela fala sem parar, e ela não ouve, ele não ouve. Isso é precipitação. Advinda de um sentimento que está lá dentro, de ira. Você já está ali, foi o pingo no balde, foi a gota d'água principal que fez transbordar tudo, e você vai e esbraveja, briga, e quando vê, falou o que não devia, fez o que não devia, envergonhou o evangelho, maculou o casamento e fez tudo ao invés do que Deus pretendia, por causa dos sentimentos que já estavam lá. Tardio para se irar, irmãos, não fica brigando sentimentozinhos. Deixa, na próxima ele vai ver. Então você já está guardando coisas anteriores. Deixa o coração limpo, deixa o coração leve, porque você vai evitar a precipitação. Amém, queridos? A Bíblia também diz que essa atitude, irmãos, na maioria das vezes coloca a gente diante de situações difíceis. O precipitado, ele é colocado em situações complicadas. Por quê? Porque às vezes ele é colocado diante de armadilhas, por causa da precipitação que ele tem, por causa da atitude que ele age sem refletir, que ele fala sem pensar. Ele muitas vezes, ou ela muitas vezes é colocada diante de armadilhas do diabo. Por quê? Porque a gente se torna fraco, vulnerável, e a gente vai cair nelas. O texto diz em Provérbios, irmãos, é abundante naquilo que ele fala quanto à precipitação. Provérbios, que a gente leu, 19:2, a gente diz que o precipitado, nós lemos isso, acaba pecando. Ou seja, existiu uma armadilha, uma fonte de tentação para levar a pessoa a pecar, e o precipitado peca.
Não tem como, ele peca, porque ele age, ele pensa, ele fala, ele faz tudo sem refletir, sem pensar, sem orar, e quando viu, a besteira já está feita. Provérbio 25, 28 também vai dizer algo muito interessante. Eu estou na King James nessa. Vai dizer assim: uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Um homem sem autocontrole, uma mulher sem autocontrole é uma pessoa precipitada, não tem domínio. Esse tipo de pessoa é comparada a uma cidade que não tem muro. Irmãos, o muro é um símbolo, é um sinal de proteção. Uma cidade na antiguidade que não tivesse, lembra de Jericó? Jericó era conhecida por suas altas muralhas. E se não fosse um milagre, irmãos, o povo não teria entrado em Jericó. Mas foi pelo poder de Deus que as muralhas ruíram, que as muralhas caíram. Mas a muralha era um símbolo de força, era um símbolo de proteção. Aqui ninguém entra assim não. Aqui o inimigo não vem entrando do jeito que ele quer, não. Nós estamos protegidos. Ele está dizendo que uma pessoa precipitada, uma pessoa sem autocontrole, é como uma cidade sem muralha, onde o inimigo bate o olho e diz assim: esse eu vou derrubar fácil. Eu vou entrar na vida dele de uma maneira muito fácil, porque é uma pessoa que não se controla. É uma pessoa que não tem domínio de si. É uma pessoa que fala o que dá na telha, que faz de qualquer jeito. É uma pessoa que se arrepende, vive se arrependendo depois, vive tendo que pedir perdão às outras pessoas depois, porque sempre erra pela falta de autocontrole. Ele está dizendo que o inimigo consegue uma vitória muito fácil. Irmãos, tem crente que já poderia estar melhor, tem crente que já poderia estar mais firme com Deus, mas por essa falta de autocontrole, ele está como uma cidade sem muro, e Satanás diz assim: olha, esse eu consigo fácil. Então, a gente se torna mais vulnerável, querido. Nossa oração nessa noite é: Deus, me dá domínio próprio, porque isso é fruto do teu Espírito. Põe um anjo à porta dos meus lábios, Senhor, para que eu não fale o que vem na minha cabeça. Me ajuda naqueles segundos cruciais entre a loucura e a sanidade, entre o fazer e o parar para refletir. Me ajuda a botar o pé no freio, Jesus. Amém, irmãos? Será que só eu que estou orando assim nessa noite? Vamos pedir a Deus isso? Levante sua mão e diga: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser uma cidade sem muralha. Eu não quero ser uma vida desguarnecida, que Satanás tem acesso sempre para causar um tormento na minha vida, porque eu não sei me controlar. Tem misericórdia, me dá domínio próprio. Quem pode dizer amém? Amém. Além disso, irmãos, a gente se vê diante de situações como palavras que podem machucar. Salmo 116, 11 diz assim: olha o salmista: eu disse na minha perturbação. Ele estava passando por um momento difícil, ele estava enfrentando um momento complicado de perturbação, e ele diz assim: na minha perturbação eu disse. O que é que ele disse? É por isso, pastor, que eu não vou mais naquela igreja, porque só tem gente falsa. É a mesma coisa. Na minha perturbação eu disse: todos os homens são mentirosos. Eu pergunto, irmãos, todos os homens são mentirosos? Não. Mas ele falou na precipitação. É quando você está nervosa com o seu marido, diz assim: por isso que nenhum homem presta. Será que nenhum homem presta? Ou será que o seu marido nunca presta? Será que não tem um momento que ele presta? Mas na nossa precipitação a gente fala o que não deve. É por isso que todo pastor, é por isso que eu não gosto de crente, porque todo crente, não para de generalizar. A generalização é burra. E ele diz isso porque ele está perturbado, porque ele está precipitado. Por isso que eu não queria ter filho.
Mas por que você quis ter? Porque existem outros motivos. Por isso que eu não queria casar com você. E por que você casou? É porque existiam motivos para você casar, que não eram somente os que não fariam você querer casar. Mas na perturbação, na precipitação, a gente fala muita coisa que machuca. Provérbios 18:13 vai dizer assim: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Responder antes de ouvir. Você já está dando a resposta sem a pessoa ter terminado o que ela está falando. E você entra já dando a resposta, a pessoa, não, porque eu já sei o que é que você vai falar. Não, você não sabe. A pessoa não terminou. Responder exige ouvir. A resposta exige uma pergunta inicial, um questionamento inicial, uma frase inicial, para que eu possa responder, porque do contrário eu estou sendo tolo, do contrário eu estou sendo precipitado. E ele diz, se você responde, por isso que tem gente que não resolve conflito. Vamos sentar para discutir nossa relação, meu amor, vamos lá. E a pessoa começa a falar e você já vai falando também, cala a boca. Deixa eu terminar, depois você fala. Quando a gente age assim, irmãos, a gente é um tolo. E causa vergonha. Machuca. Porque a gente não tem paciência para ouvir, é precipitado. Provérbios 25:8. King James, Sarinha. Está com problema com alguém? Está com demanda com alguém? Ele diz assim, não conduzas, lê comigo aí, precipitadamente alguém ao tribunal. Eu vou levar na justiça, vou chamar o pastor, vou chamar seu pai, vou levar você diante de autoridades, vou chamar a direção da escola, vou chamar a imprensa, vou chamar os jornais, vou chamar as autoridades. Ele diz assim, não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso o teu oponente te desminta? Prove que você está mentindo, que você está enganado. Prove que você não está agindo com prudência, com cautela, mas está sendo precipitado. Você ficou nervoso, ficou nervosa, causou um barraco, e quando está lá no meio de todo mundo, quem estava errado era você. E na frente de todo mundo a gente baixa a cabeça e se envergonha, porque de fato quem estava errado era a gente. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão não. Você achou que estava certo, achou que tinha razão, eu que fiz isso, e não foi você. Eu deixei a chave aqui, quem pegou? E você guardou, você fez um barraco. Quem pegou o dinheiro que eu estava guardando ali? Ó? Alguém pegou, vou chamar a polícia, se ninguém falar, isso dentro de casa, viu? Pensou? Vou chamar a polícia. Se ninguém falar quem pegou o dinheiro, e está no seu bolso, você guardou e nem lembra. E aí ficou envergonhado por causa da precipitação. Respira fundo. Oh Jesus, guarda a vida da gente. Quem pode dizer amém? Provérbios 29:20. Na mesmo, Sarinha. Você viu alguém que é precipitado no... Isso. Vamos ler juntos? Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Ou seja, o tolo tem mais chance de vencer, o tolo tem mais chance de se dar bem do que quem é precipitado no falar. Então, irmãos, a gente, com esse sentimento, a gente é levado a muitas situações. Como nós vimos, a gente se torna uma cidade sem muro, a gente se torna vulnerável, a gente joga palavras que machucam,
porque a gente não para refletir, a gente causa barraco desnecessário, a gente briga com os vizinhos, a gente briga com a família, a gente briga com os filhos, a gente briga porque a gente acha que está com razão, sem parar para pensar que muitas vezes o problema está conosco. E pecamos por precipitação. Além disso, irmãos, uma falsa impressão de realização. Quem é precipitado muitas vezes cai nessa situação. Ele acha que se ele agir daquela maneira, ele vai ser uma pessoa realizada. Olha, Lucas capítulo 14, versículo 28, é um texto que nós o conhecemos. Jesus dá essa palavra e ele diz assim, é lógico, aplicando ao discipulado, mas também outras lições a gente pode extrair desse texto, porque diz assim, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro? O que é que primeiro ele faz? Se assenta, tenha calma. Pastor, quero começar um projeto. Se sente primeiro, pense. Essa atitude de sentar, irmãos, fala de controle, fala de organização, fala de dizer assim, eu não vou agir de qualquer forma, eu vou planejar. Quem primeiro vai calcular, primeiro ele se assenta e verifica, a questão se tem meios para concluir o projeto dele. Então veja, toda uma questão de calma, de reflexão, de organização, nada de precipitação. Primeiro ele tem que fazer isso, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir, não pôde acabar, o dinheiro acabou antes. Irmãos, eu pergunto, por que ele começou a construir? Pelo menos duas razões me vêm à mente. Ou ele não sabia calcular, não sabia os custos, não sabia os preços, e ele não sentou de fato para fazer uma planilha bem arrumada, bem coerente com a realidade, ou então ele era precipitado, vai dar certo, vamos lá, porque eu sou filho do rei. Uma coisa é agir em fé, irmãos, numa palavra que Deus dá. Outra coisa é agir na precipitação, se baseando na sua fé, sem a palavra que Deus deu. Se Deus disse a Pedro, Pedro anda sobre a água, ele podia sair daquele barco e colocar o pé na água que ele ia andar. Agora, nenhum dos outros 11 fizeram isso, porque a palavra foi dada única e exclusivamente para Pedro. Pedro, vem. Não disse Mateus, não disse Tiago, não disse João, não disse André, disse Pedro. Então ele tinha uma atitude a ser tomada pela palavra que Jesus deu a ele. Então ele age em fé e ele anda sobre a água. Por que os outros não andaram? Porque não tinha palavra. Então uma coisa é fé na palavra. Deus diz assim, meu filho, você não tem dinheiro, mas você vai começar esse projeto, porque eu estou à sua frente, eu sou o dono da prata e do ouro, e eu vou dar todos os recursos, vai aparecer gente, vai te financiar, vai te abençoar. Irmãos, isso é fé e Deus faz, amém, queridos? Deus levanta de onde não tem, Deus faz o milagre acontecer. Quantas vezes a gente já provou isso aqui ao longo desses 24 anos? Construindo a igreja e muitas vezes sem recursos, e chegava gente aqui e dizia, estão precisando de quê? E deixava os materiais sem sequer serem dessa igreja. Então Deus faz, irmãos, como Ele quer, mas a nossa parte, irmãos, no que diz respeito à atitude, primeiro, se eu não tenho uma palavra, eu vou agir dentro da minha coerência que Deus me deu. Eu tenho um gasto que vai ter ali, vai demandar tantos R$1.000. Eu não vou fazer isso, porque a gente não tem. Não, vamos fazer porque Deus proverá. Você está tendo fé na sua fé. E muitas vezes você pode incorrer no risco que Jesus fala aqui. Você começa algo, mas por não ter uma direção de Deus, por isso que é preciso oração, por não ter uma direção de Deus, você não consegue completar. Foi precipitado.
Porque faltou exatamente isso, esse coração que reflete antes de agir, que ora, que espera uma direção de Deus e que só age na hora que Deus dá o sinal verde. Amém, irmãos? Por que esse homem foi zombado? Talvez pela sua precipitação. Mas veja, dá uma impressão de realização. Eu estou construindo, lancei os alicerces, vamos começar a fazer, vamos lá que vai dar certo. Pode ser que não dê. Sabe, irmãos, e como evitar a precipitação? Como que a gente então se livra desse mal que pode arruinar, acabar com a nossa vida? Primeiro, busque conselho. Chame pessoas, ouça pessoas. A Bíblia diz em Provérbios 11:14, coloca para a gente, Sara, já estamos caminhando para o final. Busque conselho, diz assim: não havendo sábia direção, o povo fracassa. Para não fracassar, o que é que tem que ter? Sábia direção. Para onde você está indo? Qual o seu objetivo? O que Deus tem te orientado a fazer? Você tem uma sábia direção? Muitas vezes a gente acha que tem. Já vi tanta gente dizendo assim: eu estou fazendo isso porque Deus me mandou fazer. Eu estou fazendo isso porque eu senti no meu coração. E se deu mal, porque fica baseado em sentimentos. Tem que ter uma sábia direção, uma direção coerente, coesa, alguém que tem, não, eu tenho a convicção. E a prova disso, irmãos, como que a gente vai peneirar isso? Eu vou me cercar de pessoas hábeis, tementes a Deus. Eu vou me cercar de pessoas coerentes, eu vou me cercar de pessoas crentes e vou me aconselhar com elas. O texto diz: não havendo sábia direção, o povo fracassa, mas com muitos, não com poucos, com muitos conselheiros há segurança. Converse, exponha o caso. E assim: eu estou pensando nisso. Eu estou planejando isso. E a pessoa vai... Mas isso é o problema. Tem gente que vai ser confrontada. E tem gente que não gosta. Aí você vai conversar de um plano seu, a pessoa vai dizer assim: mas e isso? Ela vai começar a mostrar áreas que você não considerou, áreas que você não viu. E você talvez, se não tiver um coração humilde para receber, para reavaliar, vai dizer: não, tá bom. Se cerque de pessoas que você conhece, que temem a Deus, e peça conselho. Qual é o problema disso? Qual o problema de se aconselhar? Provérbios 15:22, na mesma direção, diz assim: sem conselhos os projetos fracassam. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então, irmão, só a atitude de eu não agir sem perguntar, não agir sem ouvir uma segunda opinião, só isso já dá uma pisada assim no freio, já me desacelera, já me poupa de ser precipitado. Só de eu tentar assim considerar isso com alguém, já vou evitar o erro da precipitação. Além disso, como evitar esse mal? Respire fundo, tenha paciência e confie no Senhor. Repita comigo: eu preciso respirar fundo. Sabe que tem gente que quando está no meio do projeto, do propósito, eu conheço gente que quando fala, irmão, nem consegue respirar direito, assim, e começa até a ficar ofegante. Você conversa com pessoas que você começa a ficar cansado só de ouvir pessoas assim. Respire fundo, tenha paciência e confie no Senhor. Isaías 30:15, vamos ler juntos esse versículo. Isaías 30:15. Vamos lá? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Agora vamos ler com mais firmeza. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiserem. Onde é que reside a nossa força, irmãos? Na tranquilidade e na confiança.
é quando o nosso coração aquieta. Não, pastor, eu preciso fazer, eu preciso comprar, eu preciso falar. Calma. Não, se eu não fizer agora. Não, pastor, é uma oportunidade. Por isso tem muita gente entrando em golpe. Vem aquela oferta, aquela ligação que diz assim: ó, fulano, você foi escolhido. Seu nome foi selecionado. Aí está lá o tongo, lá do outro lado da linha, dizendo: sério? Começa até a chorar. Qual foi? Nossa, o seu nome foi selecionado entre umas 500 pessoas. Tem um prêmio que foi dado a você. Olha, passa sua CPF. Irmão, é tanta gente entrando em golpe. Conheço gente que foi fazer pagamento em loteria. Pix. Peraí. Você vai receber um prêmio de R$100. Olha, vou te passar um Pix, você faz um depósito de 500. Aí o tolo nem calcula que o que ele está depositando é mais do que ele está ganhando. É precipitado. Precipitado em lucro, em facilidade. Irmão, desconfie de toda oferta. Quando diz que a esmola é demais, desconfia. Nada vem assim tão fácil. A pessoa fica ali louca para fazer. Louca, é uma compra. Nossa, eu não posso perder aquela compra. Nossa, aquele carro. Nossa, Deus, está lá no OLX. O carro custa 50 mil. Está sendo vendido por 17. Ô trouxa. É golpe. E vai lá. Eu sabia que Deus ia me responder. Aleluia. Vai nessa, mané. É golpe. E a pessoa, irmãos, vai lá na precipitação e está dizendo: calma. É na tranquilidade e na confiança em Deus. Ora, dobra o joelho, vai falar com Jesus antes. Vai dizer: Senhor, olha, está aí, eu queria saber se o Senhor está nesse negócio, se eu devo chamar fulano e conversar com ele, se eu devo ir por esse caminho. Me fala, Deus. E Deus vai trazer uma tranquilidade ao seu coração. E confiando no Senhor, você vai se tornar forte, eu vou me tornar forte. Amém, queridos? E para finalizar, para evitar a precipitação, primeiro, busque conselho. Segundo, respire fundo, tenha paciência e confie em Deus. Ele está no controle do universo. Ele não teve pressa. Eu fico imaginando, irmãos, Deus demora, em outras palavras, ele demora 6 dias para fazer o mundo. E a gente quer resolver as coisas na mesma hora. E no 7º Deus descansa. E a gente quer fazer tudo aqui agora. Calma, você vai infartar. Tenha calma. Confie em Deus. Por fim, ore e creia que o Senhor te guiará. Ore e creia que o Senhor te guiará. Filipenses capítulo 4, texto áureo, para combater ansiedades, precipitações. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, verso 7, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Quando a gente é guardado pela paz, a precipitação tem que ir embora. Quando a paz que excede todo o entendimento guarda nossa mente, as decisões, as escolhas, as palavras precipitadas não vão mais existir. Porque agora eu sou dominado, guardado, mente e coração pela paz que vem do Senhor. Amém? Mas isso vem através da oração. Ore. Não faça nada antes de orar.
Vou falar com Jesus primeiro. Irmãos, eu estou falando isso e é um desafio para mim, porque muitas vezes eu não faço isso. Vamos fazer, vamos. Para primeiro. Para orar. Vamos parar para ouvir o Senhor. Amém, queridos? E vamos ouvir que o Senhor vai nos guiar. O Senhor é nosso pastor. Me guia. Ele me guia apressadamente, gente. Ele me guia desesperadamente. Vambora, ovelhinha, você está demorando demais. Bora, puxa pela... Não. Ele guia mansamente. O problema é que a gente é tão apressado que a gente acha que Jesus está demorando. Ei, Ele não vai te guiar apressadamente. Ele vai te guiar mansamente. As águas de descanso, tranquilas. Além de tudo, as águas são calmas. Quem está agitado somos nós. Quem está com pressa e tendente a agir na precipitação somos nós. Fica de pé, vamos falar com Jesus. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Vamos pedir ajuda para que Ele arranque de nós essa disposição ruim de sermos essas pessoas afoitas, precipitadas no 220 o tempo todo, ligado, acelerado, e não, calma. Deus está no trono, Deus está no controle da sua história, da sua vida. Então, fique em paz, fica bem. Deixa o clima mais tranquilo. Irmãos, tem gente que consegue transtornar o ambiente por causa da precipitação, por causa da euforia, da desmedida. Vamos pedir a Jesus para ter compaixão de nós. Eu queria encerrar esse momento orando com você. Amém? Eu queria encerrar esse momento pedindo para você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Todos nós vamos orar. Se você está com sua bolsa, pode vir com sua bolsa, vem com ela, porque aí você já, depois dessa oração, a gente já vai para casa. Vamos falar com Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Não sei se você está passando por um momento assim, que você precisa dar uma palavra, você precisa definir alguma coisa, você precisa bater o martelo, você precisa agir. Não é errado agir. A Bíblia diz que o que peca não é o que age, é o que age sem refletir. Então, se você age de qualquer maneira, você pode estar pecando. Então, a Bíblia não chama a gente a inércia, não. A Bíblia não chama a gente para omissão, para não fazer nada. Não, quero nem saber, eu vou ficar na minha. Não, aí você às vezes está errando também. Não é deixar de agir, é agir com oração, agir refletindo, agir sabendo o que está fazendo. Vamos pedir a Deus isso? Fecha seus olhos, apresenta a Deus essa causa. Enquanto a gente canta uma estrofe, eu queria que você tivesse liberdade para orar, falar com Jesus. Cadê os diáconos? Os diáconos podem abençoar também, as diaconisas, podem orar, ajudar-nos nesse momento. A gente precisa de gente para nos ajudar. A gente precisa de gente para orar com a gente também. Oh Deus, tantas vezes a gente está correndo tanto, insatisfeitos, com raiva. Limpa, Senhor, o nosso coração nessa noite. Tira essa inquietação que leva a gente à ansiedade, à preocupação, a perder o sono, a comer demais, a comer de menos. Tira de nós. É na tranquilidade e na confiança que está a nossa força, Senhor. Aleluia, com tu
se o trovão, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão, se o trovão e o mar se erguem, é Deus. Tira, Senhor, a agitação da nossa alma. Tira a agitação do nosso coração. Oh Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. É Deus. O Senhor está no trono e no governo. Pai, oramos nessa noite em nome de Jesus, entregando ao Senhor as nossas inquietações, entregando diante do Senhor, meu Pai, os nossos propósitos, e que tudo tem o seu tempo de acontecer, a sua hora. O Senhor não está nos chamando para ficarmos sem atitude, sem ação, mas o Senhor está nos dando uma direção nessa noite de agirmos, mas agirmos com cautela, agirmos com sobriedade, agirmos com oração e dependendo da tua direção para tudo. Nessa noite eu oro, Pai, em nome de Jesus, por irmãos que precisam tomar decisões. Eu oro por pessoas que precisam tomar uma atitude, mas elas estão aqui hoje dizendo: Deus, se o Senhor não me direcionar, eu não vou dar um passo sequer. Se o Senhor não me mostrar o caminho, eu não sei o que eu vou fazer, porque de mim mesmo, Deus, eu não quero agir sem a tua direção. Meu Deus, dá tranquilidade, dá confiança de que o Senhor está guiando, de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Pessoas que precisam conversar, pessoas que precisam resolver situações através de uma conversa, de uma reunião, mas precisam da direção no falar, para não falar o que vem na cabeça, para não falar o que não deve ser dito. Deus, nessa noite eu oro, controla as nossas palavras. Aquele que é precipitado no falar, ele é como um tolo. Controla as nossas palavras, Senhor. Que a nossa boca e a nossa palavra seja temperada com sal, seja uma palavra sábia, na hora certa, no modo certo. Espírito Santo, nos guie no que falar. Espírito Santo, em nome de Jesus, perdoa-nos pelas vezes que agimos de forma precipitada, porque agimos sem orar, agimos sem pedir conselho do Senhor, sem pedir conselho das pessoas que são tementes ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que erramos, por causa da nossa precipitação, da nossa agitação de tentar resolver tudo na nossa hora e do nosso jeito. Perdoa-nos, Senhor. Talvez o Senhor nos está lembrando de pessoas que a gente errou com elas, quando na nossa precipitação, na nossa perturbação, como disse o salmista, a gente diz: todos os homens são mentirosos. Talvez falamos de forma indevida. E se o Senhor nos lembra nessa noite, é porque o Senhor quer fazer alguma coisa. O Senhor quer trazer um período de retratação. Se o Senhor lembra você, querido, de alguém que você errou, porque você falou que não devia, e ficou por isso mesmo, porque você está virado, irada, Deus está dizendo para você procurar essa pessoa, você mandar uma mensagem para ela, para você conversar com ela, pedir perdão.
Se você está no altar e o Senhor te lembra de alguém, deixa a tua oferta, vai primeiro lá. Você falou na ira, você falou na raiva, às vezes você tinha até razão, mas o jeito que você falou não foi certo. E o Senhor está dizendo para você ir lá. E você está dizendo assim: vou nada, vou de jeito nenhum, tem coragem não. Deus não fala alguma coisa que Ele não te capacite a fazer. Se Deus está te dizendo, é para você fazer, e Ele vai te capacitar. E eu quero orar com você. Aí no seu lugar mesmo você vai dizer: Jesus, me ajuda. Pai, essa pessoa que precisa fazer isso e está dizendo que não tem coragem, a força que ela precisa vem do alto. Não é por força nem por poder, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. É pelo poder do Espírito Santo que você será capacitado, capacitada para agir como o Senhor está te orientando a fazer. Fecha essa porta. Você não pode ser uma cidade sem muro. Você não pode ser uma cidade sem muralhas. Deus fortalece, dá coragem, dá ousadia para que essa atitude seja tomada. Um pedido de perdão, uma retratação, para que essa área da vida seja fechada, essa brecha seja fechada. Em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado. Você pode levantar suas mãos. Tinha uma música linda que a gente cantava antigamente. O Dani acho que nem sabe essa música, mas a irmã Rosário, não estou dizendo que é irmã. Irmão, não entendo. Mas ela diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Aí diz assim: é meu. Olha Jesus falando: somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Olha Deus dizendo: entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença conosco aqui nesse lugar. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite pelo manifestar da sua misericórdia, da sua bondade, daquele que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que nessa noite veio adorar o teu nome. E eu te peço, Senhor, que ninguém saia desse lugar sem o toque do Senhor, sem a bênção do Senhor. Pai, voltaremos para os nossos lares, mas voltaremos diferentes de como chegamos, porque ninguém há que tenha estado na tua presença que saia da mesma forma.
Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelos louvores que foram ministrados, pelas orações que foram feitas aqui nesse lugar, porque temos a certeza que chegaram diante do trono da graça. E se as nossas orações foram ouvidas, sabemos que as respostas já virão, já chegarão e já nos tocarão, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós aqui nessa noite, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, dá um abraço no seu irmão. Você que nos acompanhou, Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, amado, em nome de Jesus.